Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar e que tu entendeu, mas nem todas as pessoas conseguem entender. E essa frase é a seguinte: eu não era triste por ter mais de 200 quilos, mas por ser triste, eu tinha mais de 200 quilos. E ela é meio confusa, né? Mas o que eu quero dizer? Dentro da minha realidade, eu fui engordando conforme foi passando o tempo. Dentro daquela realidade de 200 quilos, eu usava a roupa que eu queria, eu tentava ir para a praia dentro da minha realidade, porque eu não conseguia sentar na praia, na areia, por exemplo. Mas eu ficava feliz de ver as pessoas que eu amava se divertindo na praia. Eu ia num parque de diversões e eu via o meu ex, os meus amigos se divertindo e eu ficava feliz. Eu ia para uma festa à noite, por exemplo, eu ficava sentada, não conseguia usar um salto alto, mas eu pensava, mas eu tô aqui com pessoas que gostam de mim. Então, dentro daquela realidade, eu achava que eu era feliz, entende? Então, eu consigo compreender essas pessoas que falam, não, mas eu sou bem, eu tô bem assim. Eu tô bem assim, eu consigo fazer tudo o que eu quero, mas é porque a pessoa tá tão acostumada e vai se acomodando dentro daquela realidade que ela criou na cabeça dela, que ela não consegue ver que existe um mundo de possibilidades, entendeu? E a partir do momento que eu quis mudar e fazer esse caminho de volta, de retorno, né? De retorno a uma essência que eu me perdi por causa de um relacionamento, a uma essência que eu me perdi, de certa forma, por ter uma vida um pouco mais exposta, porque eu já era empresária do ramo da beleza, e eu era empresária do ramo de plus size, então se eu sou plus size, como é que vai ficar a minha profissão? Eu vou ser vista de uma forma horrível. Então fazer esse movimento contrário foi muito complicado, mas foi muito bom, porque eu me tornei uma pessoa que eu realmente não me importo com o que as pessoas pensam ao meu respeito, sabe? Eu tenho uma identidade muito formada, eu sei quem eu quero ser, e quem quiser me acompanhar, seja financeiramente, seja os meus seguidores, seja os meus amigos, amém, eu vou adorar. Agora, quem não fizer parte desse propósito, desse processo, tá tudo bem não permanecer na minha vida, né? E conforme você vai fazendo esse caminho de busca de si, as pessoas vão saindo da sua vida. E isso é ótimo, porque você tira um tempo para focar em você. Porque a mulher gorda ou um homem gordo, a pessoa gorda, no contexto geral, tu pode ver que normalmente é uma pessoa quando ela é obesa, e eu posso falar isso, gente, com propriedade, porque eu ainda sou gorda, tá? Eu posso não estar mais obesa do jeito que eu era, mas eu ainda sou gorda. A pessoa que é gorda, ela tem uma necessidade de ter muitas pessoas em volta dela. Já percebeu isso? Percebi na minha mãe. Eu lembro, minha mãe é o centro das atenções. Por quê? Porque ela gosta de cuidar de todo mundo. Porque é muito mais fácil você cuidar das pessoas que estão à sua volta do que cuidar de si. Então, a partir do momento que você decide falar, não, vou cuidar de mim, agora eu vou me priorizar, vou fazer uma academia, vou cuidar da minha saúde mental, vou buscar Deus, vou priorizar as minhas metas financeiras. A partir desse momento, você se torna chata. Porque você não coloca mais a vida dos outros em palco. Você é o centro. Você se torna egoísta. Você se torna egoísta. Depende do aspecto, mas né? Mas egoísta é bom. Um egoísta numa forma boa, né? Porque aquilo que você falou assim, eu me sentia feliz quando eu era obesa, eu ia em algum lugar, mas eu não conseguia me divertir como todo mundo, mas eu estava lá. É uma sensação sempre de doação, de ser boazinha e de estar bem. Não, eu tô bem porque eu tô participando. De pertencimento, né? Tu vê que normalmente a pessoa bem. gorda é a mais engraçada, é a que fala mais alto, é a que berra. Nossa. É total pra poder ser o palhaço do circo, literalmente. Eu me via dessa forma. Eu era a que mais bebia, eu era a que mostrava mais o meu corpo para os homens, porque eu achava que para eu ser vista eu precisava me expor mais. Então eu não tinha esse ideal de saber o valor que eu sou como pessoa, o valor que eu tenho como ser humano, como mulher, que eu não precisava me expor mais, que eu não precisava estar com um short extremamente curto, com o meu seio à mostra, para eu ter valor. E a partir do momento que você começa a se cuidar, começa a se priorizar, começa a transformar a sua vida, porque não é só sobre emagrecimento, vai transformando todas as áreas. Eu me conectei mais com Deus também, eu fiquei mais seletiva quanto às minhas amizades, porque algumas amizades não vai batendo mais os propósitos, né? A partir desse momento que eu fiz tudo isso e que eu realmente comecei a entender o valor que eu tinha, tudo mudou. Por isso que eu sempre vi, assim, aquelas mulheres na academia que têm aquele corpo perfeito diante da sociedade, sabe? Padrão total. E todo mundo chama de chata. Eu acho o máximo. Não é que elas são chatas, elas sabem o quanto difícil é ter aquele corpo, o quão difícil é ter... Não é nem só questão do corpo, ter aquela postura, sabe? De entender o seu valor, de entender como
como se dirigir diante da sociedade, entendeu? Então é uma questão de autoestima mesmo. A pessoa, quando ela não vê valor nela, ela vai berrar mais, ela vai querer usar roupa mais curta, ela vai querer expor o corpo dela, ela vai beber mais, ela vai usar droga, ela vai comer tudo que tem para preencher um vazio existencial que ela só vai conseguir preencher quando ela tiver as 3 áreas da vida dela bem estabelecidas, que a gente precisa ter um controle da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. São 3 pilares. Se a gente não tiver esses 3 pilares completamente alinhados, que é a nossa vida do nosso corpo, a forma como você se alimenta, o exercício físico, né? A parte da nossa mente, que é o que você consome, que a gente não consome só comida, a gente consome coisas que a gente ouve, músicas que a gente ouve, e cuidar do nosso espírito também, que é a nossa parte emocional e a nossa parte de conexão com Deus. Então, são esses 3 pilares. Se a pessoa não tiver esses 3 pilares bem estabelecidos, ela aceita qualquer coisa, porque qualquer coisa serve. Se você não sabe para onde você quer ir,